Um dos maiores nomes da história do MMA, a águia russa Khabib Nurmagomedov, fez sua primeira luta de MMA profissional em 2008 e a última em 2020. Seja muito bem-vindo ao canal Jab no Queixo, um canal de MMA feito de fã para fã, e no vídeo de hoje vamos ver o quão bom foi Khabib Nurmagomedov no MMA. Depois de se tornar campeão nacional e campeão mundial de sambo 2 vezes, o Khabib resolveu começar sua carreira no MMA. Em setembro de 2008 ele finalizou Vissal Bayramov, começando com o pé direito sua carreira no esporte. E ainda em 2008 ele fez mais 3 lutas, sendo todas na mesma noite, e venceu as 3 na decisão dos juízes. Em agosto de 2009 o Khabib fez 2 lutas na mesma noite. Na primeira luta ele venceu Said Ahmed por nocaute, e na segunda ele teve que lutar contra o seu amigo e parceiro de treinos Eldar Eldarov, e o Khabib também venceu seu amigo por nocaute técnico. Mas isso não abalou a amizade deles, e o Khabib inclusive já esteve no corner do Eldarov depois dessa luta com ele. Mas 2009 ainda não tinha acabado para Khabib, e em novembro ele fez uma luta no evento M1 Global e venceu por finalização, ampliando seu cartel no MMA para 7 lutas e 7 vitórias. Em 2010, Khabib manteve o ritmo e fez 2 lutas. A primeira ele venceu por decisão dos juízes, superando o também russo Ali Bagov. E na segunda luta, ele voltou ao evento M1 Global e venceu seu oponente por nocaute. Mas foi no ano de 2011 que o Khabib chamou a atenção, já que ele fez nada mais nada menos do que 7 lutas. Em fevereiro ele venceu sua última luta no M1 Global, vencendo Alexander Gafanov. Em abril ele finalizou Said Khalilov no primeiro round. Em maio ele venceu mais uma por nocaute no primeiro round. Em julho finalizou Kadzik Abadzian no primeiro round, e em agosto ele finalizou Ramiz Mamedov no primeiro round. Em setembro ele finalizou Vadim Sandusky no primeiro round, e para fechar o ano com chave de ouro, em outubro ele nocauteou o brasileiro Ari Marcial Santos ainda no primeiro round. Meus amigos, Khabib Nurmagomedov fez 7 lutas em 2011 e venceu todas, sendo 6 ainda no primeiro round, ampliando seu cartel no MMA para 16 lutas e 16 vitórias. Tava na hora da águia tentar se provar no maior nível de competição possível. Chegou a hora de Khabib Nurmagomedov começar sua jornada no UFC. Em janeiro de 2012, o Khabib fez sua estreia no UFC. Seu oponente foi Kamal Chalorus, e o Khabib venceu por finalização. E ainda no ano de 2012, o Khabib, em sua segunda luta no UFC, já teve pela frente um veterano casca grossa. Eu falo do Gleison Tibau. O brasileiro já era um cara muito experiente no UFC, com um cartel de 10 vitórias e 5 derrotas, só no UFC. E no momento ele vinha de 3 vitórias em sequência. Além de tudo isso, o Tibau sempre foi conhecido por ser muito forte para a divisão, já que ele perdia muito peso e recuperava bem. E o principal era a defesa de quedas, porque colocar o Tibau para baixo era muito, mas muito complicado. Resultado disso foi a luta mais dura da carreira do Khabib, que apesar de ter vencido por decisão, muita gente achou que o Tibau tinha vencido. Agora em 2013 o Khabib fez mais 3 lutas no UFC. Em janeiro ele veio ao Brasil e provocou com a sua famosa camisa dizendo: se sambo fosse fácil, seria chamado de jiu-jitsu, e venceu o brasileiro Thiago Tavares por nocaute ainda no primeiro round. Em maio de 2013 Khabib venceu o americano Abel Trujillo na decisão dos juízes, e ainda quebrou o recorde para o maior número de quedas em uma luta, aplicando 21 quedas. E para fechar 2013 com chave de ouro, Khabib bateu Pat Hurley por decisão dos juízes no UFC 165, Jones vs Gustafsson. E pela primeira vez em sua carreira, o russo fez apenas uma luta no ano, e foi em 2014, quando bateu Rafael dos Anjos por decisão unânime dos juízes. E depois dessa vitória, Khabib se colocou bem próximo de uma disputa de cinturão, afinal ele já tinha vencido todas as 6 lutas que havia feito no UFC, e já somava 22 lutas e 22 vitórias na carreira, porém ele se lesionou e teve que ficar praticamente 2 anos sem lutar. Depois de se recuperar das lesões, a águia russa estava de volta, e em 2016 ele fez 2 lutas. A primeira, que marcou seu retorno, o Khabib venceu o americano Darrell Rocher, que pegou a luta em cima da hora,
e depois na segunda luta que fez em 2016, ele atropelou o americano Michael Johnson no UFC 205 Álvares vs McGregor. Em 2017, Khabib Nurmagomedov novamente fez apenas uma luta no ano, e dessa vez ele dominou completamente o perigosíssimo Edson Barbosa, garantindo um bônus de performance da noite. A essa altura do campeonato já havia passado da hora do russo disputar o cinturão peso leve do UFC, e após o título ficar vago devido à inatividade do campeão linear Conor McGregor e à lesão do campeão interino Tony Ferguson, o Khabib teve sua chance de enfim disputar o cinturão do UFC, e seu oponente foi o americano Al Iaquinta, que aceitou a luta em cima da hora e não conseguiu bater o peso, sendo assim o título só valeria para o russo. E o Khabib venceu o Iaquinta com tranquilidade, e no dia 7 de abril de 2018, no UFC 223, Khabib Nurmagomedov se sagrou campeão peso leve do UFC. E ainda em 2018, a primeira defesa de título do Khabib foi contra o seu desafeto, Conor McGregor, que havia desrespeitado sua religião, seu país, sua cultura e sua família. Essa luta com certeza era pessoal para o Khabib, e depois de muita confusão e bate-boca entre os dois, eles resolveram as coisas no octógono, onde o Khabib venceu o irlandês por finalização no maior pay-per-view da história do MMA, e depois de bater o rival, Khabib foi com tudo para cima do treinador de grappling do irlandês, dando início a uma baita confusão. Em 2019, após cumprir uma suspensão de 9 meses pela confusão generalizada que iniciou quando bateu McGregor, o Khabib estava de volta e no UFC 242 em Abu Dhabi, ele teve pela frente o campeão interino Dustin Poirier, que venceu a luta por finalização, unificando o título dos leves e ainda ganhou o prêmio de performance da noite. Em 2020, felizmente, Khabib sofreu uma perca insuperável. Seu herói, seu pai, seu treinador e a pessoa que mais o motivou e consequentemente o inspirou, acabou falecendo devido a complicações com Covid. Esse acontecimento destruiu Khabib, e ainda em 2020, no UFC 254 em Abu Dhabi, Khabib Nurmagomedov defendeu e unificou o cinturão dos leves após finalizar o americano Justin Gaethje, e logo após vencer a luta, Khabib foi às lágrimas, e ainda dentro do octógono do UFC, a águia russa, Khabib Nurmagomedov anunciou a sua aposentadoria do MMA, já que, segundo ele, sem o seu pai não fazia mais sentido ele continuar lutando. Khabib Nurmagomedov fez 29 lutas profissionais de MMA e venceu todas, sendo 13 lutas no maior palco do MMA mundial. Khabib foi campeão linear peso leve do UFC e defendeu seu título 3 vezes, sendo 2 dessas defesas encarando campeões interinos, ou seja, defendendo e unificando o título. Sem dúvidas, Khabib é o maior e melhor peso leve da história do MMA, e um dos maiores e melhores lutadores de todos os tempos. Eu tive a honra de ver a carreira inteira do Khabib no UFC, e para mim, sem dúvida alguma, esse cara é uma lenda absoluta do esporte que jamais será esquecido. Esse vídeo foi produzido graças à votação de vocês lá na comunidade do canal aqui do YouTube. Eu fiz uma votação e vocês escolheram o Khabib Nurmagomedov, e aqui está o vídeo. Muito obrigado a todos, espero o comentário e o like de vocês para ajudar o vídeo, e eu vejo vocês na próxima. Comenta aí quem vocês querem aqui no quadro, o quão bom ele foi. Valeu, falou, tamo junto sempre.